Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Aurora e é uma alegria muito grande estarmos com vocês que estão nos acompanhando. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Nós temos o Pablo Rivera, que é teólogo, e vai estar compartilhando da perspectiva da teologia a respeito de um tema de extrema importância, que é o suicídio. Temos também a Juliana Cardoso, que é psicóloga e psicanalista, e ela vai estar compartilhando com a gente também a respeito do suicídio da perspectiva da psicologia e também da psicanálise. Tenho certeza que vamos ter um tempo aqui de muita iluminação, de adquirir conhecimento. Tenho certeza que os dois convidados estarão nos ajudando a entender um pouco melhor dessa temática, dessas duas perspectivas, mas também a nossa esperança é que as pessoas possam ser auxiliadas, ajudadas de alguma forma para que elas aprendam e compreendam que viver é maravilhoso, é espetacular, é uma grande dádiva que a gente recebeu e temos esse privilégio. Pablo Rivera, pastor e teólogo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Juliana, bom dia, Bom seja bem-vinda. dia, bom dia. Muito feliz em estar aqui. Agradecer o convite já de início, assim, estou muito feliz. É, Bom dia. Bom dia, que legal. Quem está ali na técnica é o Adilson Miller, que está coordenando essa parte para a gente ali. Que Deus abençoe os trabalhos que ele vai estar realizando também. É, Tem um dado muito alarmante, que de 700 a 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. É um dado da OMS. Algumas pessoas especulam que pode ser até mais que isso. É, Como que a psicologia ela enxerga essa questão do suicídio? A pessoa, para tomar essa decisão, o que que aconteceria na mente ou no coração? Não sei como que a psicologia enxerga isso, Juliana. Bom, a princípio, assim, eu acho que a gente tem que falar que é muito subjetivo, né? Uhum, Que o caso ele tem que ser tratado um a um. Bom, o suicídio é um problema de saúde pública, já foi um tabu, né? Eu acho que hoje, assim, não é tanto quanto antes, né? E eu acho que a gente vem fazendo um trabalho de desconstruir algumas coisas em torno desse tema, né? uhum, Ainda a gente encontra grandes dificuldades, né? Nas identificações de sinais de oferta e busca por ajuda, principalmente, justamente pelos preconceitos e falta de informação. Então, assim, não dá para classificar o porquê, porque o porquê é de cada um e é aham, subjetivo, né? Então, assim, o que a gente pode perceber são alguns sinais, né? Em decorrência do mal-estar que é do humano, principalmente com relação a questões relativas à vida, né? E ao uhum, sofrimento, principalmente. uhum, Então, assim, quando a pessoa ela comete o ato, né? Porque assim, para a psicanálise é um ato, ela é cometida por um sofrimento tão grande que a única maneira de acabar com esse sofrimento é o suicídio. Tá? Então, assim, geralmente essas pessoas são tomadas por angústia, o que também eu não classifico como uma coisa ruim, porque uhum, freia. Em alguns casos, eu não sei se é a angústia que provoca o suicídio ou se ela vem como uma amiga para frear é, esse ato, né? Então, assim, uma vida sem sentido, isolamento, até uhum, culminar numa depressão, que são um dos maiores fatores hoje, né? E eu acho uhum, que sempre foi, uma das maiores causas e fatores para culminar nesse ato do suicídio. uhum, Então, assim, a doença mais associada, né? uhum, São vários fatores, mas principalmente os transtornos mentais, eles estão aí latentes nessa incidência. uhum. Ok. Assim, subjetivo. Subjetivo, tá certo. Pastor Pablo, e a teologia? Como é que enxerga essa questão aí? Eu fico impressionado pela atualidade das escrituras, porque eu lembro que uma vez eu estava estudando Skinner, porque Skinner ele fala sobre o que determina a ação humana no mundo. Ele acredita que há coisas que nos rodeiam que determinam nossas ações. E quando eu estava lendo, eu pensei, eu já li aquela teoria em algum lugar. Uhum, Então eu lembrei de Efésios 2, porque Efésios 2 é como uma cebola, que tem várias camadas.
Pense você no miolo como sendo o ser humano. E as camadas são as forças que determinam a ação humana no mundo. E há três forças que Paulo coloca lá. Na Bíblia há mais do que três. Mas Paulo coloca três que são muito importantes. A primeira são os hábitos pessoais. Porque ele começa dizendo, né? Estávamos mortos em delitos e pecados que costumávamos praticar. A palavra costumar em grego significa andar em círculo, que significa hábito, né? Algo que você tem como um hábito pessoal. Então, Qual palavra? Costumar. Costumavais andar. Acostumávamos a andar. Isso, andar. Então, isso significa Mestre, que há hábitos pessoais que a gente vai criando que geram certas condutas, né? E Paulo considera muitas delas pecaminosas. Vou dar um exemplo. Dois meninos de 16 anos, um costuma jogar e outro costuma estudar. Aham. Quando ambos entrem para disputar um posto de trabalho, o que costuma jogar vai ter desvantagem em relação àquele que costuma estudar. Então ele tende a ficar mais deprimido por se sentir uma pessoa sem sucesso. Então hábitos geram condutas. Aham. Mas Paulo, ele fala também de uma camada maior, que a gente é inconsciente muitas vezes dela. Ele chama da corrente deste mundo. E essa corrente deste mundo são as filosofias, as cosmovisões, a maneira de ver a vida, que muitas pessoas abraçam. E elas são correntes, elas nos arrastam em determinadas direções, determinam certas condutas. Por que o Senhor não bebe? E por que outro bebe? Porque o Senhor tem certezas e convicções que são correntes bem fortes que determinam a conduta. Mas Paulo ele coloca um elemento que a religião sempre mantém, e chama-se o príncipe da potestade do ar. Paulo está dizendo que além dessas forças habituais da corrente deste mundo, existem forças cósmicas também, no sentido de seres espirituais que podem ter um papel determinante na conduta humana. Então, mas perceba como Paulo ele abre o escopo, né, de como em esses elementos podem haver muitas causas da vida prática, né, para condutas determinadas. Então, é bastante integral a visão, pelo menos de Paulo, de como a conduta humana pode... Entre essas condutas está o suicídio, né? Então, e eu falarei um pouquinho, de repente, depois, sobre como, né, certas formas de pensar facilitam essa decisão final. Tanto a psicologia ou psicanálise quanto a teologia, elas estão focadas em auxiliar o ser humano nos seus comportamentos e nas suas vivências. Vocês entendem que dentro dessa temática, tanto a psicologia como a teologia pode ajudar as pessoas a evitar que elas, usando a linguagem aqui da Juliana, evitar o ato? Evitar. É porque assim, a gente trabalha com a prevenção. Sim. Acima de tudo, assim. Considerando, retomando um pouquinho que o Pablo falou, né, que eu achei muito legal isso, desse contexto histórico que ele traz, né? A gente considera gênero, idade, doenças mentais, aspectos sociais, condições de saúde limitante, né? E, claro, os aspectos psicológicos, assim. Bom, o que a gente evitar, eu não diria, né? Mas, assim, apostar numa melhora, numa condição de uma melhora daquele aspecto, né? Daquele fator, ou, né? Porque, assim, bom, o que eu penso, né? Ninguém está isento de sofrer, né? A gente nasce, assim, a vida é luta, né? Assim, viver dá trabalho. Então, assim, eu não sei se a vida vai vir sem problema algum nessa vida. Né? Então, assim, a maneira que eu reajo, principalmente com as minhas emoções, né? Como como é que eu consigo, de repente, capturar uma maturidade necessária para lidar com as minhas emoções e, claro, e aí isso transgredir para o externo. Né? Assim, a gente tem alguns traumas internos, assim, são fatores externos, né? Num sistema capitalista, ou seja, a gente vai ter problema na vida. Né? Agora, evitar, eu não sei se eu diria, né? Porque aí também dar uma garantia que exatamente. te procurou um outro psicólogo, resolveu a coisa. Sim. E aí, assim, é como se também Então, responsabilizasse, né? sim. O outro.
pela vida do outro, né? Então, assim, a gente trabalha com a prevenção. E é por isso que a campanha é muito importante, né? Uma campanha que o lema, inclusive, de 2024 é se precisar, peça ajuda, Uhum. né? A gente também trabalha com fatores de Você fala da proteção. campanha do Setembro Amarelo, né? Que tá Exatamente, ocorrendo, é né? essa, 10 de setembro. Aham. Uhum. O que a gente pode ofertar é escuta, né? Deixar que a pessoa fala, entender, ouvir os sinais, né? Alguns fatores, né? E aí ofertar um espaço, né? Na psicologia, na psicanálise, né? Enfim, na clínica, ofertar um espaço de escuta para que a pessoa fale daquele sofrimento. E, claro, em alguns casos, a gente encaminha também para a psiquiatria, que não dá para deixar de dizer da importância nesse sentido também, em alguns casos mais graves, né? Então, assim, evitar eu não falaria, mas trabalhar com a prevenção, Uhum. principalmente, assim, ficar alerta aos sinais, Uhum. né? E uma aposta, claro, com certeza que é isso que a gente faz, né? Apostar na, na vida com o menos sofrimento possível, porque eu também não diria cura. A gente vai ter problema, Enquanto né? viver, Enquanto viver, até morrer. até morrer. Aham, E de aham, preferência que morra de morte natural. aham. Com o Porque é tempo, interessante isso Que mesmo, morrido. né? morte morrida. Porque no ato suicida, né? O que que morre quando se mata? A dor? A pessoa tá tentando matar a dor e não é ela própria? Dor de quê? Então, percebe? É muito subjetivo. Então, assim, né? Uhum. Evitar, né? Eu não sei. Porque aí também, você sabe o que eu penso, né? Porque assim, né? A gente tem que respeitar e legitimar o sofrimento humano, Uhum. né? Eu não sei se não entraria por essa via, porque de repente, se você não impõe, né? Não faça, não. Me fale sobre isso, Uhum. né? Legitimar o sofrimento, a dor, Uhum. né? Porque aí você consegue ofertar um lugar para aquilo, Uhum. né? Tá. Vamos trabalhar em cima disso aí, né? Do seu sofrimento, do que você está sentindo. Uhum. Pastor Pablo, a teologia, ela oferece, então, um evitar ou não necessariamente? É interessante que quando o senhor pautou este ponto, eu lembrei que o apóstolo Paulo já atendeu um caso de uma pessoa que queria se suicidar. Uhum. E às vezes a gente não atende. É o carcereiro de Filipos. Uhum. Se vocês lembram, nessa história, ele ia se matar. Aham. E há um contexto histórico que poucos atentamos, porque Na Bíblia, eu acho que é Atos 16, né? Atos 16, Aham. Paulo e o carcereiro, porque ele ia se matar. Porque o que acontece? Que na época romana, tá, o suicídio era um costume. Ah, Uhum. é? E até era algo honorável. E isso dependia de quê? Por isso que eu digo que Como assim, no contexto da sociedade a sociedade romana, a romana pessoa que se suicidava era, era algo honorável, era honroso honroso. para a pessoa? Por exemplo, um general que fracassava na batalha, ele muitas vezes se matava. Tá? Uhum. E qual era o pano de fundo dessa honorabilidade do suicídio? Era o pensamento estoico. Uhum. O pensamento estoico, depois quem está nos assistindo pode ir lá ir Dá um Google. no chat GPT. Ah, O Google já é coisa do passado. é verdade, é Pois bem, verdade. por exemplo, os estoicos acreditavam que quando você não podia mais viver uma vida de virtude, era honorável se suicidar. E uma Poxa vida de vida. virtude para um romano e um grego não era apenas uma vida de virtude no sentido nosso, assim, a virtude, a honestidade. Não, não. Virtude para um grego era não apenas o aspecto moral, mas também o aspecto físico. Uhum. Se vocês leem a Ilíada, por exemplo, Aquiles era o quê? Além de ser poderoso, de ser virtuoso, era belo. Então, a beleza e a virtude estavam juntas para um romano. Então, a falta de beleza, um momento em que você ficava paraplégico, poderia ser uma circunstância honorável para se suicidar. Uhum. Então, e o cristianismo, quando ele entra no mundo, pouco a pouco vai jogando o suicídio para o escanteio. Se vocês veem a história do suicídio, Rodney Stark escreveu um livro que chama-se A Vitória da Razão. Ele não é crente, por acaso, tá? Uhum. Então, e ele fala que o suicídio ele foi desterrado da vida do Ocidente praticamente até o século XVIII. O suicídio era algo raro nessa época. E aí vem a pergunta do Senhor, por quê? Então, por que Por tornou-se quê? raro? Então, porque o cristianismo fez um trabalho bastante sofisticado
bem mais sofisticado do que as pessoas imaginam. Então, o carcereiro de Filipos perante Paulo, Paulo disse, por favor, não faça isso. Isso já implica uma ação pastoral de conter uma situação que está já no limite. O homem estava com a espada desenvainada, então é como muitas vezes Seria vezes iminente. vem na sala pastoral ou vem na sala do psicólogo, a pessoa vem já numa situação limite, igual que o carcereiro de Filipos. Sim, sim. Então, a primeira coisa que Paulo faz é conter essa situação e mostrar a saída, né? E começa a trazer os fundamentos do evangelho que permitem que o carcereiro de Filipos torne-se um grande exemplo de virtude. Ficou, diríamos assim, permanentemente registrado nas Tá escrituras. certo. Sim, Então, mas o cristianismo fez uma tarefa muito sofisticada ao longo dos séculos para trabalhar com o suicídio, tá? Então, talvez se tiver oportunidade mais na frente, detalhe como que fez esse trabalho, mas foi um trabalho muito eficiente. Muitos consideram tabu, mas não foi tabu. Foram fundamentos tão bonitos e que estão registrados nas escrituras que permitiram que o suicídio tornasse algo muito raro na vida e na prática ocidental. Só ressurgiu no século XVIII com o romantismo, né? Que a partir de ali o suicídio tornou-se um costume na sociedade ocidental. Mas antes disso era algo muito raro. Tá certo. Você está acompanhando o podcast Aurora. Hoje, dois convidados de peso aqui. O Pablo Rivera, que é teólogo e é pastor. A Juliana Cardoso, que é psicóloga e psicanalista clínica. E o nosso tema é suicídio, da perspectiva da teologia e também da perspectiva da psicologia. Você citou um exemplo bíblico aí, Pablo, sobre o carcereiro que foi livre. A Bíblia, ela narra pelo menos 6 suicídios exitosos, digamos assim, que as pessoas conseguiram cometer o ato de fato. Talvez um dos mais clássicos, embora haja algumas divergências aí, seria o Judas Iscariotes, que ele conseguiu cometer o ato de forma consumá-lo, conseguiu consumá-lo. E a teologia em si, ela trabalha essa ideia da vida. A psicologia também trabalha a ideia da vida. Como que a psicologia vê, Juliana, essa questão Você já disse que faz um trabalho de prevenção. Eu acredito que vocês dois já receberam, tanto no seu consultório, né, tanto no seu gabinete pastoral, já receberam pessoas com essas angústias de suicídio? Sim. Já? Sim. Sim, claro. Pelo sim aí não foi uma vez só, pelo jeito, né? E assim, e não só com a ideação, né? Mas com pessoas que tentaram de fato. Né? Nem uma nem duas vezes, claro. E assim, eu fiquei pensando na fala do pastor Pablo, né? Porque ele diz ainda que eu não conheço essa passagem, pastor. Alguém procurou? Quem foi que procurou uma ajuda? O carcereiro de O Filipos. carcereiro. É Atos 16. Sim, ele ainda teve essa coragem. Na verdade, a passagem do carcereiro não foi uma procura, foi semelhante ao que o Bon Jovi fez, aí que a rede social permeou aí, que a moça estava lá para se suicidar, ele evitou o suicídio. O carcereiro também é o mesmo caso. Ele estava na iminência de cometer o ato, e o Paulo viu aquilo e brada, não te faça isso, e ali ele... E é interessante, pegando um link aí, né? Porque quando ele pega no ato, Paulo não simplesmente o impede, mas como vai à casa dele, da pessoa, seria uma espécie de acompanhamento. Acompanhamento com a pessoa, Sim. com a família da pessoa, e ele está todo envolvido a questão desse cuidado daí. Sim. Então, é importante a família também É super nesse importante. trabalho de Então, prevenção? exatamente, é isso que eu ia falar, porque assim, ele ainda teve a força, eu diria, né? A força, o desejo, a coragem de ir lá e buscar ajuda, né? Mas, assim, a gente recebe pacientes que com a família, porque não tem essa condição, assim, tá tão mal, né? Que não consegue levantar e ir buscar ajuda. Nesse sentido, assim. A gente fala que quando o paciente chega na clínica, assim, é um dos últimos
das últimas coisas que eles procuram, né? Porque, assim, eu acho que demanda muita coragem para ir lá e falar de um problema. Porque quando você se defronta a um problema, você resolve ou não resolve, né? E Aham. fica nesse automatismo, nessa repetição, né? Mas, assim, algumas pessoas, elas não têm força para ir, claro, a família é parte fundamental nesse sentido, que pega e leva, né? Principalmente os que já tentaram ou que estão, né, atravessando por um momento difícil da vida. É, e aí, claro, é toda uma força-tarefa, né? Tanto com médicos, com a psicologia, a psicanálise e a família, a parte fundamental, né? Com certeza. Sim, tem, a gente recebe, e assim, é um tratamento de artesão, né? O Pablo falou das cebolas, o Freud também fala, eu não sabia que Skinner fala também, porque ele analisa o comportamento, né? Isso. O Freud também ele fala, assim, longe de mim, né? Eu Aham. trabalho com analistas de comportamento, cognitivo comportamental, Sim, sim. a CP na clínica. Mas o Freud ele também fala sobre cascas de cebola, que é um tratamento, que uma análise, ela tem que ter cautela e cuidado, né? Principalmente quando a pessoa chega fragilizada nesse ponto. Né? Porque geralmente, assim, são queixas da vida, do dia a dia, mas quando a gente recebe uma ideação suicida ou uma tentativa de suicídio já, né, consumado o ato, né, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter, né, um olhar aguçado para isso, né, ouvir, assim, como é que a gente esvazia de um sofrimento é falando e tentando elaborar aquilo, Uhum. e dando um outro sentido para a vida e legitimando o sofrimento. Uhum. Porque assim, esses dias uma amiga falou assim, a gente tem que ter comprometimento com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Então assim, não é retirar o problema, é ouvir desse problema e aí conseguir de uma maneira ou outra, num campo de elaboração, de trabalho e produção, né? Dar um outro sentido para aquilo e, claro, consequentemente para a vida. Né? Uhum. Encontrar caminhos, atalhos, menos dolorosos possíveis. Uhum. Pastor, a importância da família na teologia. Ah, se você vê o Carcereiro de Filipos de Ah, volta, você abriu o texto? abriu o Ah, texto, tá ok. Pode. primeiro Paulo faz um trabalho de contenção. Não te faças mal, né? Uhum. Por quê? Porque até uma pessoa simples veria que o suicídio é um mal muito terrível, que afeta não apenas a pessoa que o comete, mas aqueles que o amam. Tá? E isso deixa estigmas e marcas profundas. Então, Paulo faz um trabalho de contenção. E a segunda coisa interessante que diz é que Paulo lhe falou a palavra de Deus. Uhum. Porque, e logo, a restauração acontece em família. Né? A restauração não foi apenas a restauração do carcereiro, mas a restauração da família completa. Porque logo diz que naquela mesma noite, toda a família foi batizada. Paulo era fenomenal. Né? Então, eu atendi casos assim, nos quais não foi na sala pastoral, senão foi na casa das pessoas. As familiares ligaram, pediram urgência, a pessoa já estava cometendo as vias de fato, ou havia escrito uma carta de suicídio. Portanto, trata-se de um momento de contenção. E nesse primeiro momento, você tem que... É como quando alguém está tendo uma hemorragia. Você tem que conter a hemorragia, senão a pessoa vai morrer. Não adianta você não contê-la. Depois você vai fazer o tratamento específico. Então, o tratamento seguinte foi, eles falou a palavra de Deus. O que acontece? Que poucas pessoas compreendem esse trabalho de fundamentar a vida das pessoas. Sim. E se há algo que dá fundamentos para a vida das pessoas, é aquilo que nós conhecemos como evangelho. Além do fundamento familiar. Então, os estudiosos falam da nossa era da desfundamentação. Somos uma sociedade sem fundamentos. Uhum. Usando a palavra mais técnica, somos nihilistas. Nihilistas é aquele que não crê em nada, que não tem fundamentos, não tem absolutos. Então, quando você não tem fundamentos, tanto na vida pessoal quanto na vida familiar, tudo paira no ar. Uhum. Então, e isso, segundo um livrinho muito interessante, chama-se O Rosto de Deus. Não é de teologia, é de filosofia, Aham. de Roger Legal. Scruton. Ele fala sobre essa era da fundamentação e como ela gera tantas anomalias na psique humana. Então, portanto, o trabalho, né, familiar tem que ser um trabalho de gerar fundamentos. Ah, eu vou na igreja. Ir na igreja não te garante que você tem fundamento. Aham. Porque os fundamentos são aqueles que, como Paulo diz, ele falou a palavra de Deus.
O que está escrito nas Escrituras como os fundamentos que estruturam a vida. E como disse antes, essa foi a grande força do cristianismo que desterrou o suicídio como costume honorável do Império Romano. Aham. O cristianismo colocou 6 ou 7 fundamentos que tornaram, diríamos assim, um tempo tão sofrido, porque pensemos naquela época, né? Uhum. Essa época não era nada parecida com a gente vive numa época materialmente feliz, materialmente, cômoda. Imagina aquela época. O Império Romano cai, o mundo vira um caos, um walking dead total. Então, e nesse mundo não tem suicídios. Como é possível que o cristianismo tenha dado tais fundamentos à vida, ao ponto de pessoas vivendo num caos global, eles não tirarem a vida? Esse é um milagre fabuloso. Então, os fundamentos na vida familiar e na vida pessoal são algo que foi deixado de lado, Uhum. e a consequência e o sintoma básico são todas as exacerbações e disfunções da personalidade. Então, e muitas delas chegam a um desenlace final trágico, como é o suicídio. Uhum. Então, nós como cristãos temos que fazer o quê? Falando como teólogos, como pastores, como irmãos, Uhum. voltar a colocar os fundamentos. Quais são? Eu deixo aí como um mistério para mais para frente. Daqui a pouco a gente revela esses Mas fundamentos. eu queria entrar um pouquinho nisso, perguntar até para você, né? Uhum. Já que você mandou para a gente, eu vou devolver. Assim. O que é ser família hoje? Né? Porque você falando disso, da importância da família no tratamento, né? No trabalho, né? Porque se for considerar também alguns fatores de risco, né? Algumas prevalências de eventos na infância e na adolescência, assim, é índice, é um Uhum. fator, né? Onde essa criança ela está sendo desenvolvida, o contexto que essa criança e adolescente está inserido também, Uhum. né? Principalmente das relações familiares, né? O que é ser família, né? Uhum. Porque Porque não veja, é só estar embaixo do mesmo teto, né? sim, É. sim, mas também a depender do contexto familiar pode ter muito conflito também, né? Uhum. Aí a família, ao invés de ser um lugar acolhedor, Ser um porto seguro é um mar turbulento, sim, que acaba sim, gerando mais consequências interiores nas pessoas, nos membros daquela família, é, que normalmente a primeira reação é a fuga, né? A pessoa quer sair de casa, sim, né? é, Ela sente-se não pertencente àquele lugar por conta dos acontecimentos. Aí, o que potencializa, na verdade, né? Porque eu estava estudando um pouquinho para vir aqui, né? uhum, Uma pesquisa, né? Diz que né, a pessoa tomando antidepressivos, ela foi o antidepressivo deu uma melhorada, impulsionou ao ato. Tomando antidepressivo para melhorar, uhum. né? Impulsionou e foi lá e cometeu É. o ato. Eu fico pensando também o quanto as famílias, né? Enquanto lugar desenvolve essa criança, né? E Uhum. esse adolescente. E não estou falando só de função de pai e mãe, eu estou falando de afeto. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Não sei se vocês têm esse dado aí, porque eu acho que eu vou pegar de surpresa. Você fala de dores e tal, mas vocês têm algum caso de suicídio assim que vocês lembram, ouviu falar ou leu com idade baixa? E qual é essa menor idade? Crianças têm? É mesmo? Tem, Tem bastante. claro. Crianças? Crianças, claro. É um sujeitinho, né? Criança é um sujeito, tem uma vida. A Poxa, questão, eu fiquei há impressionado. uma questão que ela é importante, que é a seguinte, né? O sofrimento, a angústia, aquilo que nós conhecemos hoje como depressão, ela sempre existiu na história humana. Sim. Por exemplo, os antigos chamavam isso de asebia. Até eu li uma vez, em alguma oportunidade, um teólogo, ele descrevia ela. E quando você lê a descrição que ele fazia no século VI da nossa era, é a depressão, é a falta de sentido. Então, qual que é o problema? Se esse sentimento sempre existiu. O problema é que no mundo em que vivemos, há filosofias que elas promovem isso. Uhum. E você pode dizer assim, mas peraí, por isso que a influência, como estávamos falando de família, tem que ser não apenas o cuidado intrafamiliar,
mas também o cuidado de aquelas coisas que procedem de fora. Por exemplo, há incentivos ao suicídio e a gente sabe disso. Tá? E os heróis dos nossos filhos, por exemplo, são muitas vezes heróis suicidas. Né? Então, e quando eu falava que o romantismo trouxe isso novamente ao mundo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo histórico de como a influência externa pode penetrar na vida pessoal e familiar. Quando Johann Goethe escreveu um livrinho chamado O Sofrimento do Jovem Goethe, fenômeno de vendas no século XVIII. E a história era simples. O personagem principal, ele acaba cometendo suicídio. Então, e a leitura desse livro, que foi um best-seller, produziu uma onda incomensurável de suicídios em toda a Europa. Então, a partir desse momento, o herói trágico foi exacerbado na cultura. Ou se tirar a vida. Kurt Cobain, por exemplo, na nossa época, né? Ele morreu com 27 anos. E outros tantos personagens famosos que se tiraram a vida. Então, o herói trágico foi colocado no centro. Então, o sofrimento sempre existiu. A maneira como lidamos com ele é o distintivo. Agora, dentro das famílias, como bem disse, né, a Juliana, eu escrevi este... Vou vender meu peixe, pastor? Isso, agora nós vamos deixar mais para o final, mas já isso aí. Conta isso. Deus de histórias imperfeitas, depressão e restauração nas estações da vida com Deus. E quando a Juliana falava de que não basta de ser família, o suporte familiar, eu, em algum momento deste livro, escrevo sobre Ana. E eu, neste livro, eu até intitulo o capítulo Família, Bênção ou Pedra de Tropeço. Por quê? Se me permite, pastor, ler aqui. Sim, claro, estamos à vontade. 20 minutos, tá bom? Tá ótimo. A vantagem do podcast é essa, né? A família foi a primeira comunidade com a qual Deus fez um pacto. Portanto, é um projeto de Deus. Mas a família também pode ser uma tremenda fonte de patologias e de males terríveis quando não está fundamentada nos princípios adequados. Por quê? Quando eu tomo o caso de Ana, Ana se deprimiu onde? Ana se deprimiu no ambiente familiar. Por quê? Porque dentro da família havia um personagem disfuncional que a assediava dia e noite. E ela acabou com uma profundíssima depressão. Detalhe, Noemi não era qualquer mulher, era uma mulher de Deus. Tá? Então, mas as disfunções familiares geraram esse elemento tão nocivo como é o assédio e a profunda depressão de Ana. Ana tinha todos os sintomas de uma depressão profunda. Entre elas, por exemplo, o fato de não se alimentar. Tá? Então, o choro. Anorexia, o choro calado e profundo, confundido por ele como bebedice. Nossa. Tá? O qual significa que veja só, um diagnóstico pastoral terrível. Elias era o pastor, mas fez um diagnóstico terrível. Tá? Mas o ponto qual que é? Que famílias desfundamentadas são capazes de gerar dores incomensuráveis. Quando eu trabalhei com prevenção de abuso sexual infantil no norte do Peru, os 75% dos casos de estupro era feito por familiares, pai, irmãos, primos, tios. Então não basta dizer suporte familiar, é necessário dizer suporte familiar de uma família com fundamentos. Tá? E os fundamentos foram aqueles que Paulo lhe deu ao carcereiro de Filipos e lhe falou a palavra de Deus. E isso vai muito além de ir à igreja. Então, são os fundamentos realmente estabelecidos e a maneira como Deus desenhou que a vida pessoal, familiar e coletiva deve funcionar. E eu adiciono algo mais. Deus nos colocou numa família de fé. E essa família da fé, né, que Paulo chama de a família de Deus, ela é chamada a exercer esse suporte. Por quê, pastor? Porque há muitos meninos aqui que a gente recebe na sexta na church, toda sexta-noite. A maioria deles não tem um pai crente, mãe crente, que lhes dê suporte, que ore por eles, que lhes dê uma... Não tem. Não tem. Então, e muitos deles estão vivendo dramas tremendos. Então, a família da fé é chamada para entrar nesse detalhe. E poder dar o suporte que eles não recebem fora. Mas, tristemente, quando a igreja se desvirtua e ela se torna uma máquina eclesiástica, então ela esquece desse lado humano.
Uhum. e desse lado espiritual. E em lugar de ela ser fonte de cura, ela exacerba ainda mais os problemas. É porque eu ia perguntar mesmo o que que é ser um pai e uma mãe, e assim, desses fundamentos, né, familiar. Onde é que a gente pode conseguir buscar isso aí, né? Eu falo assim que o desenho de Deus, Juliana, ele é simples. Eu lembro que quando eu tive sérios problemas familiares no ano 2002, 2003, um pastor me disse uma vez, pastor sem diploma, sem nada, um homem simples, mas sábio, me disse, está com problema? Faça do jeito de Deus. Uhum. Eu falei, pastor, e qual que é o jeito de Deus? Estava falando de casamento. Uhum. Bueno, é bem simples, filho, falou assim para mim. Ama tua mulher como Cristo amou a igreja. Esse é teu papel dentro da casa. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Era um E fundamento. depois para você também. Você falou aí que o Eli tem abre aspas, um diagnóstico precipitado com a angústia de Ana, né? Talvez ele era um sacerdote, um líder religioso. Você acredita então que é importante que o sacerdote, o líder religioso, o pastor, ele tenha conhecimento do ser humano nessa questão da psicologia? E depois da resposta dele a você, qual a importância na visão da psicologia, da espiritualidade ou da religião na vida dessas pessoas? Primeiro você acha que o Eli deveria conhecer um pouco de psicologia para fazer uma leitura melhor? Não, Porque aparentemente o Espírito Santo não revelou a ele o que era o caso de fato. não, eu acho que a primeira coisa que a gente. Eu falo também um pouquinho no primeiro capítulo deste livro, que a gente não deve ser precipitado. E isso não tem nada a ver com psicologia ainda, Uhum, sino com conselhos práticos da Bíblia. A Bíblia é muito prática. Por exemplo, Jesus dizia: não julgueis segundo as aparências. O problema do livro é esse. Ele já foi lá e tacou a pedra. já jogou e pronto. Então, não julgues segundo as aparências. E porque muitas vezes naquela pessoa há um sofrimento incomensurável. Uhum. E eu vou dar aqui um exemplo que não está na Bíblia, tá? Mas eu digo que poderia estar. Pastor, não vai me expulsar da igreja porque Imagina. é meio uma heresia, né? Ah. Por quê? Porque não está na Bíblia, mas está num livro gnóstico. Uhum. Por acaso eu não sou gnóstico, tá? Eu sou cristão, me considero Aham. bem crente. E lá conta-se uma historinha sobre Jesus. Havia um cachorro que seguia os discípulos. E esse cachorro era tudo podre, fedorento. Então os discípulos chutavam o cachorro para que não fique perto de Jesus. Então Jesus disse: peraí, por que vocês estão chutando o bichinho? E diz: ele é um bicho doente. E Jesus olhou o cachorro e disse: mas vocês já viram que preciosos dentes ele tem? Isso é incrível, porque fala assim: não, Jesus não disse isso, mas poderia ter bem saído da boca de Jesus. Porque Jesus era incrível nesse sentido, de ver e olhar o coração. E olhar para o coração, acho que é o primeiro que todo bom pastor deve fazer. Todo bom crente deve fazer. E não julgar segundo as aparências. Porque, como disse, nessa aparência, às vezes durona, brava, ou até triste, esconde-se uma história. E penetrar atrás do véu dessa história, essa é a glória de um bom diagnóstico. Tá? Por isso eu digo, tem muito mais a ver com um conselho prático do que com um conhecimento assim, de aqueles muito elevados, né? Juliana, é importante a religião, a espiritualidade da perspectiva do paciente ou da pessoa? Bom, né, é um assunto um pouco delicado, porque uma coisa é religião, outra coisa ciência, mas assim, o que eu posso falar, né? Que alma e corpo andam juntos, Uhum. né? E também subjetivo, religião, fé, é de cada um também, né? Claro que quando chega um paciente, isso não é uma questão assim como essas questões, enfim, de gênero, enfim, né? A gente recebe e acolhe o sofrimento. Bom, mas alma e corpo está junto, né? Existe um corpo aí, existe um sintoma que foi causado por uma questão existencial, né? Uma questão essencial. Achei bonito isso que o Pablo colocou, isso de penetrar no coração, né? Porque quando a gente olha lá, né, é assim, apesar de toda essa questão do, desses aspectos mais
mais afeiçosos, assim, se eu poderia dizer, existem também alguns aspectos, alguns afetos hostis, que também não é legal de ver, viu, pastor? Aham. Aí, assim, né, eu acho que a questão é como que é que dá para acomodar essas questões no ser, principalmente com fora, né, com o externo, com a moral, com a razão, né? Então, assim, a espiritualidade é importante? É para cada um, né? O que a gente pode falar, enquanto psicologia, são de fatores protetivos, Aham. né, e preventivos. Vínculos saudáveis, interpessoais, familiares e Você sociais. fala com a pessoa que tem essa tendência aí de suicida. Esses fatores aí, Sim, principais fatores sim, protetivos aí. sim, Uhum. sim, né? Ambiente familiar e de trabalho acolhedor, né? Uhum. Capacidade de resolução de problemas, a conflitos, que é o que eu disse aqui há pouco, principalmente com relação às emoções, né? Envolvimento em atividades sociais, Uhum. enfim, acesso à saúde mental, detecção de tratamento precoce a transtornos mentais possíveis, Aham. né? E contexto social com proteção, que assim, a gente tem principalmente políticas públicas hoje, né? Bem ativas aí. E acesso a condições básicas de saúde, de Uhum. vida, como alimentação, habitação, educação, trabalho, assistência social, entre outros. Então, assim, engloba muitas coisas, né? Mas eu acho, assim, que o ponto central que a gente está falando aqui é de vida e de morte, Isso. né? Vida e morte. No nosso inconsciente, a gente não tem o registro da morte. A gente não sabe o que é morte, né? E pegando o gancho, eu achei até que você ia fazer alguma pergunta com relação à angústia, que você estava falando do que é angustia, né? Uhum. A angústia, ela é o afeto do atravessamento. Eu insisto nisso no sofrimento, Uhum. nessa questão da fala, porque falar do que está doendo é importante, né? É claro, assim, tudo que puder colaborar para uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Eu acho que é válido. Seja no campo da religião, seja no campo da psicologia, da filosofia, né? Uhum. Das sociais, enfim, né? Várias áreas que a gente pode contar, Uhum. né? Porque a vida é muito difícil ser vivida. Então, Uhum. acho que não dá para rechaçar. E Sim. aí, assim, se for parar para pensar em qualidade de vida, também o que é qualidade de vida? Dentro desse sistema capitalista, como eu já trouxe, né? Uhum. Dentro de uma cultura, que é importante também considerar o que é qualidade de vida, porque também é para cada um. Né? Mas engloba bastante coisa, principalmente nas condições básicas de vida mesmo, né? Uhum. Acho que é isso. Tá, na psicologia e na psicanálise principalmente, até de uma forma mais acentuada, a, o cuidado acontece pela fala. A pessoa, ela desabafa, ela Aham, conversa, sim. ela, ela vai tirando aquilo de dentro dela, de dentro Uhum, dela. uhum, Isso aí, então, vocês dois podem até me corrigir aqui, mas então eu encontro um ponto comum aqui entre uhum. a psicanálise e a teologia. Terapia pela fala, oração. Em certo sentido, na teologia, a oração pode ser terapêutico. Acontece que Deus é maravilhoso. Eu sempre digo assim que ele não é um médico geral, ele é um médico especialista. Por quê? Porque o geral ele dá de pirona para todo mundo. É virose, tudo que chega lá é virose. Né? Uhum. Chega lá no UPA, virose, virose. Qualquer coisa é virose. Então Deus não é assim. Deus é um médico especialista. E Especialista. que significa? Que quando eu escrevi este livro, eu escrevi por isso, porque cada caso de pessoas que se deprimiram na Bíblia, Deus os Uhum. tratou de maneira particular. E muitos dos nossos casos, eles se parecem com alguns deles, Uhum. ou com todos eles. E há situações extremas. Por exemplo, no próximo volume eu tratarei sobre Jó. Mas Jó é um tipo que nem a religião e a psicologia poderiam ajudar. Uhum. Por quê? Porque quando eu estava lendo faz um tempo atrás Jó 16, e há um texto que me chamou a atenção, Uhum. que diz assim, cadê? Se eu falar, a minha dor não cessa. E se eu me calo, nada me alivia. Ué. Jó, vou deixar aqui o endereço, pastor. Aham. Jó capítulo 16, versículo 6. Acontece que Jó, ele passa por dois estágios no seu sofrimento. Um deles é o estágio do silêncio. Uhum. Vocês lembram que ele se sentou por 7 dias com seus amigos e diz a Bíblia que ele não falou nada. Então era uma reunião de mudos lá. Mas depois ele entrou na etapa da catarse e disse para Deus: eu não vou calar minha boca, eu vou falar o que está no meu coração. Mas quando chega no capítulo 16, ele diz: olha, nem ficar calado, nem falar me alivia. Então Então, ele fez as duas ele fez tentativas. as duas tentativas: o silêncio
e a catarse. E não funciona. Para Jó. Porque Jó é um caso extremo de dor e de sofrimento. Jó, aliás, diríamos assim, um dos livros mais gloriosos, não apenas na Bíblia, mas na literatura ocidental. Então, por causa disso, da maneira como ele trabalha a dor e o sofrimento. E Jó nos fala que o sofrimento é um mistério impenetrável. Então, e para quem estudou um pouco a filosofia do sofrimento, sabe que é verdade. As maiores mentes já se debruçaram em cima do problema do sofrimento. Aliás, todo o pensamento político nosso hoje surge de como resolver o problema do sofrimento. Né? Thomas Hobbes queria resolver o problema do sofrimento, Rousseau queria responder, Marx queria resolvê-lo, etc, etc. Então, tudo que nós vivemos hoje é a tentativa por superar o problema da dor e do sofrimento. E Jó, ele, nenhuma coisa nem outra... A Juliana já disse agora, viver é sofrer, em Então, certo sentido, disse em outras palavras, né? Que enquanto durar a vida, o sofrimento... Pastor, e aí vem o ponto, essa foi a glória do cristianismo. Por isso que o cristianismo foi desterrando o suicídio na vida do pós-império romano. Por quê? Porque para o cristianismo, o sofrimento tem 2 ou 3 enfoques. Primeiro, ele tem propósito. Para o cristianismo. Para quem crê, porque o sofrimento tem propósito, por mais radical como Jó seja. Perceba que Jó nunca cogitou a ideia do suicídio, mas sim o desejo de morrer. Porque ele disse, quem me desse que Deus me soltasse minha mão, então eu seria livre. Soltar a mão significa que Deus o mate. Isso. Mas ele nunca disse, eu vou me matar. Tá? Interessante, sim. Agora, o sofrimento... Por mais sofrimento que ele tivesse, ele queria viver. Elias, ele quis morrer, mas ele nunca cogitou tirar-se a vida. Agora, perceba que Jó, o sofrimento, primeiro, para o cristão, ele tem um propósito. Em segundo lugar, ele é pedagógico. Tá? Segundo o cristianismo, ele é pedagógico. Muitos acham isso aí ridículo, né? Como que o sofrimento pode ser pedagógico? Então, Ensina muito. E além do mais, o cristianismo enxerga o sofrimento. Acho tão bonito. Aceita, pastor, um café? Sim, pastor, por favor. O cristianismo, ele nunca esconde que a vida é um vale de sombras e de lágrimas. Aliás, de maneira moderna, poderíamos dizer que um cristão pode dizer amém a esta frase. Enquanto estivermos em nosso tempo da nossa peregrinação, os nossos olhos sempre chorarão. Então, por quê? Porque se você assume a realidade, você tem mais chance de superá-la. O problema do nosso mundo é que nós temos a felicidade como o objetivo da vida. Ridículo, E a vida vai nos jogar na cara que não é assim. E o que é felicidade, né? Porque assim, a Fingerman, ela é uma psicanalista, ela fala que a angústia é o afeto da travessia, né? E que a gente busca aí felicidade, essa tal felicidade, tem até música, né? Mas o que é felicidade? Porque ela acredita em bons momentos, mas não no estado constante de felicidade, porque isso é muito do imaginário, né? Você não acha? Muita uma fantasia? ilusão. Ilusão. Fica aí nesse campo, na dimensão do engano. É uma dimensão de engano, enganar-se a si próprio, nesse sentido, né? E esse sofrimento acarreta todo ser humano que viveu, que vive e viverá no mundo. É inevitável. Os seus sofrimentos Por quê? interiores. A gente pensa no sofrimento apenas como não ter para comer, não ter para vestir, mas o sofrimento é muito mais sofisticado do que isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que gosta muito de cultuar o corpo. Por exemplo, bonita, foi agraciada. Quando nasceu, Deus colocou dentro e disse, esse é o cara, esse é a menina. E nasceu com aquela beleza de Adonis, né? Então, mas chega um momento em que, como diz o apóstolo Paulo, com todo o realismo que lhe caracteriza, diz, enquanto nosso corpo exterior vai, a palavra literal é apodrecendo. Então, o que acontece? É isso? Que a pessoa, o homem interior vai se renovando, diz Paulo. Então, Paulo é muito realista. Ele diz, filhos, o corpo vai apodrecer. Então, o cara é muito durão. Não, ele está sendo realista. Então, o que acontece, pastor? Uma pessoa que cultua o corpo, e isso é a fonte de felicidade para ele, quando ele olha-se no espelho com 40, 50, 60, 70 anos, e isso é o único que ela tem, o que acontece? Infelicidade. Ela percebe que a vida é uma ilusão. E isso gera profunda angústia. Isso é pesado. Se a pessoa não tem fundamentos. Pessoas, por exemplo, a gente chama pessoas de narcisistas.
por exemplo. Um narcisista é feliz enquanto ele é admirado, querido, amado, e holofote sobre ele. E de repente aparece um melhor que ele, ou uma melhor que ela. A infelicidade começa ali. Então a infelicidade e o sofrimento é muito mais profundo do que não ter o que comer e o que vestir. Aham. Ela é bem mais, abrange elemental. A Bíblia, ela é muito realista. Eu chamo isso do realismo do cristianismo. Pastor, o Senhor disse, no mundo tereis aflição. Aham. Quer mais realismo que esse? Então, significa, filhos, é o seguinte, então vamos ter que enfrentar a aflição. Vamos ter que enfrentar, e isso foi o que o cristianismo ensinou no Império Romano, como enfrentar a dor e a aflição, a partir de um ponto de partida realista. Essa pergunta é boa. Aham. Eu passo para Juliana. Como enfrentar na psicologia? Nossa, não tem receita, né? Se fosse assim, ninguém sofreria. Ah, Mas todo sabe, mundo pegaria a fórmula e seria feliz. mas sabe o que eu penso? Que a minha supervisora, ela fala, a causa da vida é a própria vida. Uhum. Aliás, a vida, ela está posta, né? Ela está aí. Agora, como é que a gente vai, como é que a gente vai viver? Então, o que o pastor chama de fundamento, eu diria desejo, né? Porque eu insisto nisso, né? O que morre quando se mata, senão, de repente, um ser de gozo, de gozar da vida, de gozar do mundo, né? Porque pegando o gancho no que ele falou, que o que morre é um corpo que padece, né? E que a gente sendo carne mesmo, a gente vai padecer, porque assim, enfim, né? Uhum. O que morre quando se mata. Então, assim, a vida já é pela própria vida. Assim, o que a gente não pode perder de vista é a causa de desejo, causa analítica nesse sentido, né? E aí eu lembrei também de uma passagem do Freud, Uhum. num texto belíssimo, além do princípio do prazer, ele diz lá, o que a gente não consegue alcançar voando, que seja claudicando. E que, segundo as escrituras, não é pecado claudicar, ou seja, mancar, né? A gente vai indo, né? Interessante. Vai mancando, vai caindo, vai levantando, né? Para a gente conseguir, né? É porque assim, a gente entra num campo muito complexo disso, né? Para que eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, Uhum. né? Nessas questões existenciais, né? Que eu acho que isso do que você falou, assim. Porque assim, tinha uma vez eu estava num seminário em Londrina, numa universidade, e o palestrante, o psicanalista, ele disse: o que fazer com essa dor de existir? Né? E se na vida a gente vai ter aflição, né? Uhum. Corresponde, assim. Como que é viver bem com qualidade de vida? Eu penso nisso, né? Uhum. E que é do cada um. E é interessante isso do silêncio também, do vazio, porque eu acredito que a gente nasce já com vazio, isso faltando alguma coisa, eu acredito nisso, e que também a gente faz, a partir disso, um movimento de busca, Uhum. né? Não tem problema faltar, sempre vai faltar alguma coisa, a gente sempre vai perder outras coisas, né? Uhum. A questão da escolha, escolher uma coisa, a gente vai perder outra, né? Mas essa questão do vazio, eu acho que é uma condição existencial humana, até para buscar, sabe? Eu acho que é um paradoxo, né? Até mesmo porque eu fico aqui pensando, né? O que seria bons momentos se a gente não soubesse que seria uma, Os uma momentos ruins. tristeza, É. né? E isso é uma discussão profundamente religiosa e teológica, porque uma vez falava com o pastor indo para São Carlos, né, faz pouco tempo, Aham. que a inteligência artificial ela tem um problema. Ela, no sentido de acúmulo de informações, é muito mais sofisticada que qualquer um de nós aqui. Tá? Porém, ela tem um sentido de profundidade que ela não tem um sentido de profundidade que a mente humana tem. Uhum. E esse sentido de profundidade está no sentimento e no sofrimento. Ela não pode aprender a partir do sentimento e do sofrimento, que é uma maneira como a mente humana aprende. Por exemplo, como você sabe que o fogo queima e que mata? Colocando a mão no fogo. Uhum. Então, e o sofrimento, por isso que o cristianismo, eu digo assim, está 2000 anos à frente, porque ele já dizia que o sofrimento é pedagógico. Uhum. Tá? Por que sabemos que matar é mal? Sabemos que matar é mal porque tem consequências matar. Uhum. Então, se tivéssemos Claro. um mundo onde isso não seria possível, seria um mundo Uhum. onde o mal não teria contenção. Uhum.
porque faríamos o mal sem sofrer as consequências. Muito primitivo. Então, mas o ponto onde eu queria também tocar é o seguinte: falamos muito de vazio. E geralmente a pessoa suicida ou deprimida é uma pessoa que sente um vazio profundo. E é ali onde entra a teologia e a palavra trazida pelo cristianismo. Por quê? Porque toda filosofia e psicologia parte de um conceito de ser humano. E a Sim, partir dali você trata, claro. ou a partir dali você ensina, como é o caso da pedagogia. Se você acredita que o homem é só matéria, então você vai tratá-lo como ele é, só matéria. Se você acredita que o homem é somente espírito, você vai tratá-lo. Mas se você acredita que o ser humano que é um ser, que é uma unidade indissolúvel entre corpo e alma, você vai tratá-lo de acordo com isso. Agora, o ponto qual que é? Que o cristianismo sempre ensinou isso. E estou falando desde antes da existência da ciência como tal, como a conhecemos hoje, que o ser humano ele foi feito com um destino. E o destino está ineludivelmente colocado nas escrituras, e qual que é? Ser servo e amigo de Deus. E no conceito cristão, pecado significa errar a seu destino. Que significa que o ser humano, longe de Deus, não consegue alcançar aquilo que nós conhecemos no mundo da filosofia e da psicologia como autorrealização. Como vai se autorrealizar uma pessoa que falhe a seu destino? Não haverá nada que o autorrealize. Por isso que Jesus dizia, afastados de mim, nada podeis fazer. Porque eu sou o destino de vocês. Então, e é interessante que há um teólogo que eu gosto muito, chama-se Wolfgang Pannenberg. E ele escreveu um livro nos anos 70 chamado Introdução à Cristologia. E ele diz assim, Jesus consumou o destino do ser humano na Terra. Ele viveu o destino. Então, seguir Jesus e apegar-se a ele significa retomar o nosso destino. O ser humano somente alcançará um norte e preencherá seu vazio na medida em que ele retomar o seu destino. Se você pegar este microfone para fazer um taco de beisebol, este microfone haverá perdido o seu destino. E o ser humano faz com a vida exatamente isso. A oferta em todos os altares possíveis, menos aquele que é seu destino. E para terminar, eu dou essas recomendações não para parecer erudição. Por quê? Porque isso você o encontra aqui no ChatGPT, senão para que as pessoas tenham essa curiosidade. Porque, por exemplo, quando aquele pastor danês famoso, esqueci o nome agora, Soren Kierkegaard, ele dizia assim, ó, o ser humano somente se completará, diz ele, quando ele se amarrar à sua origem e a seu destino. Enquanto não fizer isso, cito aqui Agostinho, será como um homem longe do lar. E isso gera o vazio. A gente já está partindo já para o encerramento aí, e eu queria que vocês dois dissessem a quem está assistindo a gente uma palavra de fortalecimento a essas pessoas que talvez estejam com o coração aflito. Vocês compartilharam aqui sobre a dureza da vida, né? Mas mesmo sendo dura, a gente acredita que é algo maravilhoso, que vale a pena continuar vivendo. Então, da perspectiva também da psicologia, você pode falar da clínica também. Eu vou até pedir para o Adilson colocar as redes sociais depois, agora a gente está ao vivo, né? Mas no editado, colocar o endereço da clínica, as redes sociais de lá, do Pablo também. A palavra final para quem nos assiste sobre a vida, para o Pablo também. Pode falar da clínica, o Pablo também pode falar do livro Melhor, né, Pablo? Data de lançamento, essas coisas assim. Tá, né? sim. Bom, o que eu recomendaria, se você está atravessando um período de bastante angústia, se você está atravessando um momento de dor, de sofrimento, busca ajuda, né? E a gente diz assim, é meio clichê, né? Mas é uma realidade, é uma verdade. Se você não está bem, busque ajuda, assim, é um sinal de força, sinal de fraqueza, de coragem, principalmente de enfrentamento, né? A gente vai estar lá para ouvir você e acolher sua dor e seu sofrimento, né? Estamos ali na clínica já há 8 anos, aqui na Clínica Descobrir, né?
Tá lá eu e mais 8 profissionais de psicologia, psicopedagogia, Uhum. enfim, para ouvir você na sua dor, no seu Na cidade de sofrimento, Ibiporã, né, no Biporã, Paraná. isso, Uhum. legitimando seu sofrimento, sua dor, e claro, né, que eu posso dizer que você não está sozinho, né, existem pessoas, tanto da família quanto dos ciclos de convívio, mas principalmente, assim, uma escuta qualificada e comprometida, né, faz a diferença, né? Eu costumo dizer que um trabalho de análise ou de psicoterapia não é uma conversa aleatória, não é uma conversa de bar, não é uma conversa com amigos, né? Uhum. Mas é uma conversa fundada principalmente numa teoria, né? Ética, principalmente, Uhum. né? Então, assim, a gente está lá à disposição, tá? É isso. Tá bom. A Juliana, a gente não falou no começo, mas a Juliana é minha irmã. É. Minha irmã, que eu tenho muito orgulho e é uma profissional excelente que tem feito um trabalho Obrigada. de muita eficiência e dedicação às pessoas ali, né? Isso. Obrigado, Ju. Obrigada. Em casa ela é a Ju. Obrigada. Pastor Pablo, que é meu amigo, meu irmão, trabalha comigo na igreja O também. que, quando eu penso em dramas da vida, eu falo assim, o que eu diria para meu filho? Porque isso, essa pergunta, ela te torna mais empática para tratar as pessoas, menos impessoal. Não é o irmão que vem para se tratar na minha, para conversar, não, é meu filho que está entrando na porta. Uhum. Quando você já pensa assim, você se torna mais empático com o drama pessoal. Tá? Porque o próprio Deus, o nosso Deus, disse que ele foi afligido em todas as aflições do seu povo. Se Deus fez isso, façamos o mesmo. Então, esse para mim é um primeiro ponto. O segundo ponto é recomendar e dizer, olha, há pessoas a quem Deus usa para poder ajudar em situações limites, qualquer uma que ela seja. Então, e nós temos aqui no Espaço Vida várias pessoas a quem Deus lhes deu a graça para poder tratar diferentes situações. Então, eu digo, seja você da igreja ou não, venha. Aham. As portas estão abertas. Mas há um ponto aqui que a gente não tratou, mas eu gostaria, pastor, se me dá um Aham. pouquinho de tempo, que é o seguinte, que às vezes as pessoas somos, especialmente os que somos de uma igreja, muito ligeiros em condenar, muito Aham. rápidos, gatilho na mão. Uhum. Onde já se viu um crente querer morrer? Ah, sim. Onde já se viu um crente querer se matar? Uhum. Então, eu quero lhe dizer uma coisa muito, muito, muito bonita. Está aqui no livro, um pouquinho disso. Especialmente quando eu trato sobre Noemi. Porque se você lê o livro de Noemi, você vai demorar 19 minutos em lê-lo. E a palavra Deus aparece muito raramente. E quando eu estava estudando o livro de Noemi, pensei, onde está Deus? E eu descobri uma coisa, que Deus está no rosto das pessoas que refletem o seu caráter. Deus estava presente para Noemi na vida de Boaz. Deus estava presente na vida de Noemi, na vida de Ruth. Uhum. Então, Deus está presente na vida das pessoas que refletem o seu caráter. Portanto, minha palavra não está dirigida apenas àqueles que estão passando pelo drama e estão passando pela cabeça a ideia do suicídio, mas por aquelas que se enfrentam com essa situação, especialmente os que somos cristãos. Aham. Seja uma pessoa que reflete o caráter de Deus, ajude seus irmãos até que eles voltem a ter a vontade de viver. São muito raras as pessoas capazes de fazer isso. De ajudar as pessoas para que elas recuperem a vontade de viver. Aham. Eu apenas dou um exemplo final e com isso eu fecho. Eu lembro de um amigo que ele estava internado numa clínica de recuperação de drogados. E lá dentro era muito militar. A pessoa sempre colocava ritmo. Então, um dia, outro amigo meu foi lá. E lá não era permitido dar abraço. E meu amigo violentou todas as regras. Uhum. E deu um abraço e um beijo. E o cara começou a desabar ao lado dele. Uhum. Ele disse, nem meu pai nem minha mãe me deram um abraço nem um beijo. E você me chamou de filho. Meu pai e minha mãe nunca me chamaram de filho, sempre me chamaram pelo meu nome, mas nunca me chamaram de filho. A clínica não restaurou ele, mas esse abraço e esse beijo o tirou das drogas. O que eu quero dizer é que são muito raras as pessoas assim. Gente cura gente. Pessoas que refletem o caráter de Deus e que ajudam as pessoas a restaurar
a vontade de viver. Considero que deveríamos ser um pouquinho mais assim. Uhum. Né? E quanto mais pessoas se exilem assim no caminho de pessoas em esse drama, seremos como Paulo lá na cadeia de Filipos. Aham. Acabará tudo em festa, porque acabou-se a história do carcereiro de Filipos em festa, Aham. em batismo, em culto, em alegria. É. Então, pastor, espero que essa palavra sirva não apenas para Muito quem bem. está passando pelo drama, mas para quem vai se enfrentar no caminho com situações Aham. assim. Tá bom, muito obrigado. Essa dupla, Adilson, vai ter que voltar, porque foi muito boa, hein? Essa dupla vai ter que voltar com outras temáticas também aí que... Um bolinho aqui na mesa. A gente vai incrementando. Ficou muito bom. Obrigado, Ju, Obrigada. Juliana, Obrigada. da psicóloga. Obrigado, pastor Pablo, Amém. também teólogo, por contribuir com o nosso podcast e com certeza ajudar tantas pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, abençoe também vocês que nos acompanharam.